Muito obrigada, cumprimento a todas as pessoas. Bom dia, presidente. Obrigada por ter concedido esta possibilidade. Agradecer muito especialmente a minha companheira, a deputada estadual Gleice Jane, mas também a minha companheira, deputada Mara Caseiro e Lia Nogueira, que me proporcionaram esta possibilidade de estar aqui falando de um tema tão importante. E começo a parabenizar a Assembleia Legislativa aqui do Mato Grosso do Sul, meu companheiro deputado Zeca do PT, Pedro Kemp, enfim, os demais. Que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul tem dado uma contribuição muito interessante, né, a respeito do problema, né, da violência no âmbito da política, especialmente a violência voltada contra as mulheres, né, que é a chamada violência política de gênero. Neste ano, nós vimos aqui vários atos, inclusive atos legislativos, como a aprovação do Estatuto da Mulher Parlamentar, que foi muito importante, né, um instrumento legislativo de referência para todo o estado de Mato Grosso do Sul, mas não só isso, ofertar a possibilidade de usar esta tribuna por parlamentares, por mulheres da política, né, prefeitas e vereadoras, que recentemente, no exercício da sua atividade política, sofreram agressão, né, caracterizada hoje como violência política de gênero. Então, isto que a Assembleia Legislativa faz, ela ajuda muito, né, todos nós, a sociedade como um todo, porque é preciso, primeiro, dar visibilidade à violência política de gênero, porque ela ocorre verdadeiramente, e para combater, para prevenir, é preciso reconhecer que ela existe. E a violência é tão forte, né, ainda mais contra as mulheres e ainda especialmente na política, que muitas vezes ela está mascarada, disfarçada, né, invisibilizada, porque a cultura da opressão, a cultura do patriarcado, a cultura do machismo é muito forte. Então, muitas vezes, mulheres e homens cometem atos de violência política e na maioria das vezes, ainda se surpreendem quando são alertados que há, naquele ato, violência política de gênero. Então, fazer encontros como esse, para que a sociedade comece a discutir essas ações e ver como é que a gente faz, né, na prática, para coibir, é muito importante, porque nós precisamos criar, na nossa democracia brasileira, um reequilíbrio, ou um equilíbrio, né, porque nós nunca tivemos esse equilíbrio. Então, equilibrar a nossa democracia com uma efetiva representação entre homens e mulheres, não é? Nós sabemos que somos mais da metade da população, as mulheres, e estamos muito subrepresentadas. Só que nesse parlamento nós temos 3 mulheres, né, para representar quase 54% das sul-mato-grossenses, não é? Então, isso não corresponde à democracia, porque a democracia é exatamente a representação, e a gente não tem aqui a representação efetiva do que se passa na nossa sociedade com tão poucas mulheres. Lá no parlamento que eu participo, deputado Zeca do PT, o senhor conhece bem, é mais subrepresentada ainda a mulher, né? Nós temos 29 cadeiras e eu sou a única mulher naquela Câmara. Então, assim, é em torno de 5% de todo o parlamento de Campo Grande representado pelas mulheres, quando nós somos quase 54% da população de Campo Grande. E aí, esse ambiente não se formou naturalmente assim. As mulheres estão sendo afastadas do poder político, as mulheres estão sendo afastadas da atividade política, em razão de comportamentos da sociedade, e aí tem agressores homens e agressoras mulheres, que são verdadeiros atos de violência política de gênero. Mas essa violência política de gênero já não é mais só uma tese acadêmica, né, ou um discurso político que as mulheres estejam fazendo em nossa sociedade. A violência política de gênero está tipificada em lei federal. Então, nós temos uma lei, que é a 14.162, ela foi aprovada em 2021, foi de iniciativa da deputada Rosângela, que é do Republicanos, não é? E hoje a gente tem, então, já quase 3 anos de eficácia dessa lei, e nós precisamos fazer com que essa lei seja conhecida, e especialmente nos momentos pré-eleitorais e eleitorais, efetivamente revelada para que cumpra a sua função. Qual é a função da lei? Coibir, mas punir também. Estão lá as condutas tipificadas como condutas de violência política de gênero. Então, a desigualdade que nós temos que enfrentar, né, a desigualdade racial, a desigualdade social, mas a desigualdade de gênero também
também tem que ser enfrentada através do combate à violência política de gênero, porque ela afasta as mulheres do âmbito, né, da política, e isso é muito grave, não só para as mulheres, mas basta que seja grave para as mulheres, então nós temos que cuidar muito disso, mas ela é grave para toda a sociedade, porque ela acaba reduzindo a potência da democracia brasileira. Então, se a gente for qualificar a democracia brasileira, nós vamos qualificar a democracia brasileira como uma democracia débil, em razão da subrepresentação de uma parte importante da sociedade, que são as mulheres, né? Num ranking internacional de 186 países, o Brasil figura na posição 135 como o Estado, né, internacional que há menos participação das mulheres na política, e a medida, deputado, é exatamente a participação das mulheres no parlamento. Então, o Brasil precisa avançar. Nós já avançamos criando esses elementos legislativos. Então, por exemplo, o Estatuto da Mulher Parlamentar, que as deputadas iniciaram aqui, foi aprovado por todos, é muito importante, mas é muito importante que, no âmbito das relações, em todos os momentos, seja no gabinete, seja nas ruas, nos partidos políticos, nos parlamentos, no executivo, a gente cuide de noticiar que a violência política de gênero, ela existe, ela é efetiva e ela exclui, ela machuca, né, primeiramente a vítima, ela machuca a vítima, ela causa um dano à família da vítima, ela causa um dano a toda a comunidade daquela situação, mas ela também causa um dano à democracia brasileira, e porque afasta as mulheres do poder. Então é preciso fazer experiências e trabalhos como vocês têm feito aqui na Assembleia, chamando quem é vítima, pelo menos as pessoas, né, que se declararam, enfim, vítimas da violência política de gênero. Particularmente, quero dizer que sofri recentemente, há 2 semanas, uma violência no exercício do mandato. Eu estava em plenário e o vereador Tabosa, do PP, não gostou da minha posição política e me atacou com palavras muito ofensivas, né? Ele disse que, para eu me referir a ele, eu deveria lavar a minha boca, sendo que em nenhum momento eu fiz agressão à pessoa dele, ao contrário, eu chamei até, inclusive, de excelência, que às vezes não é muito usual quando a gente já está acostumado com os colegas. Então, é preciso reagir. Então, naturalmente que reagi, fiz uma representação no âmbito da Comissão de Ética à mesa diretora, né, para as providências, e também perante o Ministério Público Eleitoral, que é o responsável, né, segundo a lei federal, para o que a lei tipifica como crime de violência política de gênero, né? E o que é mais interessante é que, justamente na esteira da Assembleia Legislativa, eu, como única vereadora lá na Câmara de Campo Grande, convidei outras vereadoras que também tinham sofrido nesses dias violência política de gênero, para falar com os nossos vereadores e com toda a sociedade a respeito dessa matéria. Então, também convidamos para estar lá a vereadora de Cacilândia, a Sumara Leal, que esteve aqui, não é? Ela esteve lá no nosso plenário. Convidamos a vereadora Débora, que é de Guia Lopes da Laguna, que também foi agredida no plenário, né? Foi uma violência verbal grave, foi chamada de burra e, enfim, de que ela utilizava o mandato de forma incompetente e burra, e, né, com palavras muito ofensivas. E depois que nós fizemos toda essa pedagogia, né, nós ainda tivemos o dissabor de, dentro do nosso plenário, ter um dos colegas vereadores a me agredir, né, de forma verbal, fazendo um ato de violência política de gênero. Então, nós temos que, toda a sociedade, especialmente a sociedade política, precisa se envolver, primeiro, na divulgação de que há violência contra a mulher e há violência política de gênero contra a mulher, né? Isso é fato, né? As mulheres já mostraram isso em várias situações, já revelaram isso, né? Agora, bem recentemente, mais de 8 deputadas federais e algumas deputadas estaduais brasileiras receberam e-mails, né, com grave ameaça, que é uma violência política de gênero. Nós não podemos esquecer da nossa Dorcelina Folador, né, que sofreu a maior das violências, que foi o homicídio, com toda a natureza hoje, agora nós enxergamos bem, que é a violência política de gênero. Ela deve ser um símbolo a gente a carregar,
para que a gente, né, volte a falar sobre isso. Não podemos deixar de falar de Marielle, né, que é uma vítima que, inclusive, provocou no âmbito internacional a condenação do Estado brasileiro para legislar sobre violência política de gênero. Então, a Lei 14.162, de 2021, ela veio exatamente em razão de toda a repercussão internacional no crime de homicídio, né, gravíssimo contra Marielle. Então, nós estamos nesse momento precisando exatamente desta pedagogia, né, de falar com o agressor, de falar com todas as pessoas, com mulheres e homens, que existe violência política de gênero, que não é só o debate político, não é só a disputa política, né? A gente sabe enxergar quando o ato é um ato de violência e quando o ato é um ato de disputa de ideias e de política. Então, a democracia brasileira precisa de investimentos. Um dos investimentos é acabar com a subrepresentação das mulheres e também extirpar qualquer forma de violência. E a primeira que a gente tem que trabalhar muito fortemente é a violência política de gênero, porque ela acaba, né, trazendo toda um prejuízo para a eleição de novas mulheres e a permanência de novas mulheres no poder. Agora cedo eu falei com uma pessoa dizendo que estava vindo para cá falar sobre isso, e ela disse assim: mas quem é que vai querer ir para a política, Luísa? Qual mulher vai querer ir para a política? Não é? Porque é muito difícil já, né? São todas as razões do trabalho doméstico, questões sociais, enfim. Mas se você chega no ambiente da política, você sofre agressão, não é? E muitas vezes essa agressão não era nem vista como agressão, hoje não, hoje está tipificada, e a gente precisa então fazer atos como esse para que a nossa democracia efetivamente se consolide, né, no nosso país, como uma democracia que alcance a cidadania, inclusive e especialmente das mulheres, os direitos humanos das mulheres respeitados. Então, quero agradecer muitíssimo as minhas colegas, me colocar à disposição lá, minhas colegas parlamentares, né, a todos que nos ouvem, e vejo no semblante do nosso governador, deputado Zeca do PT, aquele semblante da constatação de que ainda temos muito o que fazer, não é, deputado? Temos que avançar, e uma das maneiras de avançar é colocar mulheres no poder. E aqui no Brasil a gente tem que copiar os modelos existentes em outros lugares do mundo, que ao invés de reservar a cota para a disputa eleitoral, deputado Caravina, nós devemos avançar para reservar cadeiras. Então, como a nossa eleição é uma eleição, né, totalmente tecnológica, né, muito fácil de fazer, homens se inscrevem para as cadeiras que querem representar homens e mulheres vão se inscrever para as cadeiras que vão representar as mulheres. E a gente ter uma paridade dos eleitos. Então, paridade das cadeiras, né, paridade das vagas, enfim, como está sendo chamada. Essa é a solução que foi feita no México, na Argentina, no Chile, não é isso? E a gente precisa tirar o Brasil dessa posição tão vergonhosa de ter uma democracia quase toda masculina. Obrigada.